eu sou um soprador de brasa. Eu sou apenas um soprador de brasa. Uhum. Porque aí o fogo vai depender de você, mas eu vou soprar a sua brasa. Porque é isso que eu quero ver. O que eu quero ver é todo mundo bem. Eu quero ver vocês voando. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People. Meu nome é Denise Mel e toda semana eu entrevisto pessoas com histórias inspiradoras para compartilhar. E eu começo o vídeo de hoje com uma pergunta. Você já teve algum professor que marcou a sua história? Que te incentivou a fazer uma coisa nova? Pois é, o nosso convidado de hoje, ele é mestre, ele tem o dom de ensinar e sempre foi assim. Ele tem uma longa carreira, um currículo que passa pelo mercado financeiro, por diretoria em gráfica, por consultoria em planejamento e estratégia, mais de 20 anos como professor universitário e também conselheiro de uma ONG que trabalha com pessoas com síndrome de Down. Mas é muita função para definir só na introdução dessa entrevista. E é sobre isso, e especialmente sobre ensinar como vocação e dom, que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo, professor Pires. Dani, muito obrigado. É um prazer enorme ver esse caminho que você está tomando aí, né? Eu estou confiante que vai dar muito certo, porque você é uma pessoa inspiradora, né? Ah, muito obrigada. Você que sempre foi uma inspiração para mim, né? Então é um prazer receber você para falar dessa profissão tão linda. Mas não só, é professor, consultor, conselheiro, mas é sempre com essa base de ensino. Não tem muito jeito, né? Eu vejo que é algo por vocação, assim, né? É qualquer coisa que você fale comigo, 5 minutos depois a gente está falando sobre educação. Pois é. Mas vamos começar pelo começo. Pires, você é formado em quê? Formado em administração, preciso dizer uma coisa aqui. Sou formado em administração porque eu quis fazer administração, né? Hoje muita gente faz administração porque não acho que quer fazer, vai fazer. Não, eu queria fazer administração desde a 7ª série. Tive uma professora que me inspirou a fazer administração. Sou formado em administração, pós-graduado em marketing, pós-graduado em controladoria financeira e mestrado em administração. Um pequeno currículo de formação e você já começa falando que foi uma professora que te inspirou. Olha que coisa, né? E logo que você iniciou a sua carreira, foi onde? Foi em qual mercado? Tirando o fato que eu fui office boy, que eu adorava, foi uma das melhores coisas da minha vida, ser office boy, eu comecei no mercado financeiro numa companhia seguradora, que não existe mais, que é a companhia Bamerindos, companhia de seguros. E por lá você ficou mais de 10 anos? Mais de 10 anos entre companhias seguradoras, bancos, gerente de banco, fui gerente de operações, fui gerente de agência e fui executivo de banco. Gerente executivo de banco, daí você já tem outras atribuições e tal. Pra ser bem sincero, é bem chato. E é verdade. Que horas que você decide migrar? Não quero mais o mercado financeiro. Deu para mim, quero ir para a gráfica, porque em alguma hora você chegou na gráfica. Eu já era consultor, já tinha sido consultor, já fazia consultoria um pouco e tal. Aí me liga um cara, falou, você é consultor financeiro e tal, não sei o que. Eu falei, sou. Daí ele eu conheço uma pessoa que me recomendou, eu tô com um baita problema aqui, não sei o que. Ela falou, tá bom, então vamos lá. Eu já tinha sido diretor financeiro de uma editora de revistas, né, que é a Technic Press. E ele, por um acaso, esse cara era jornalista e foi editor dessa revista. Aí a gente começou a conversar, ele foi lá e falou, então eu falei, só que assim, eu não tô... Agora para fazer consultoria é difícil, eu tô com o executivo de uma companhia seguradora e tal, tá começando. Ele falou, eu não quero um consultor, eu quero um financeiro. Ele ofereceu, assim, eu não ganhava mal não, mas ele me ofereceu muito mais, assim, para ir para lá, e era um desafio enorme. Eu acabei indo para lá por causa do desafio, na verdade, nem tanto pelo salário, porque era longe pra caramba da minha casa. Mas pelo desafio eu falei, eu vou encarar. E fiquei no mercado financeiro até hoje. Isso foi em 1996, que eu já tinha sido diretor de editora, e em 96 eu fui para esse mercado e nunca mais eu saí, né? Eu fui chamado para ser professor. Eu já era professor de economia numa faculdade, daí eu cismei que eu saí dessa faculdade para me dedicar
a um projeto que eu tinha de acabar o meu mestrado. Eu comecei meu mestrado na USP, mas não pude acabar. E aí eu fui atrás do meu mestrado para ser professor, mestre, que era o que eu queria. Né? Então, esse desejo de ser professor, na verdade, é algo que te acompanhou ao longo da vida. Você, em algum momento, já olhava e falava assim: ok, eu já trabalho com o mercado financeiro, mas eu tenho essa vocação, eu quero ser professor. Por inspiração. Né? Eu tive uma tia que era uma tremenda professora, adorada pelos alunos. Tive essa professora, a Graziele, que ela me inspirou a fazer administração de empresas. Veja, eu entrei em odonto e direito quando eu prestei vestibular. Nossa. E eu não quis, eu desisti. Até um amigo que infelizmente já faleceu, nós entramos juntos em odonto. E aí eu falei para ele, não conta para ninguém que eu entrei. Não fala para ninguém que eu entrei, né? Então, deixa assim. Não fala para ninguém porque eu não vou ser dentista. Não adianta. Não vou. Minha família já tinha alguns dentistas na família, minha avó, inclusive. Falei, não vou fazer administração. Ô Pires, e como professor, você está há mais de 20 anos? Bem mais de 20 anos. Porque eu fui professor de colégio técnico, né? Depois eu parei, comecei a fazer pós e tal, e fui chamado para dar uma aula de economia. Era para ficar lá uns 6 meses. Fiquei 2 anos no curso de administração de empresas, né? Eu fiquei 2 anos dando aula de economia brasileira. Foi o primeiro contato com o curso universitário, né? E aí nunca mais eu parei. Nunca mais parou e ama fazer o que faz, eu sei que sim. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo meus alunos, né? Eu gosto de saber da vida deles. Você sabe disso, eu gosto de conversar com você. Eu gosto de estar com eles, sabe? Eles gostam de estar comigo, né? Tanto é que eu tenho hoje um programa, que é o Boas Impressões, e nós somos em 4, né? O Paulo Adair, que é da Publish, que agora é Papo.net, mas os outros 2, que é o João Leodônio e o Robson, são ex-alunos da faculdade de Senai. E aí, paralelo a isso, também você tem a sua consultoria. Você abriu uma consultoria, continua dando aula, mas você tem a sua consultoria, certo? Eu chamo de consultoria porque fica mais simples e engloba tudo, mas você acaba fazendo mentoria e faz coaching, né? Faço muito coaching para empresários. Tenho uma formação em coaching, inclusive, mas por quê? Porque hoje você tem que olhar o ser humano. Quando a gente fala, olha, eu sou formado em administração de empresas, dá uma impressão que você tá falando de administrar máquina. Administração de empresas você faz administrando pessoas, porque máquina, você aperta o botão, ela funciona. Se ela não funcionar, você chama um cara e vai consertar e vai funcionar. Então, o que acontece é que hoje a gente administra pessoas. A gente sempre foi isso, na verdade, né? É isso que eu faço hoje. Eu desenvolvo pessoas. Esse é o maior desafio. E essa consultoria, ela é de treinamento e planejamento, então tem tudo a ver com o que você está falando, né? Porque é administrar pessoas e, óbvio, entra finanças dentro disso, né? Porque são consultorias para empresas, correto? Sim. E você também tem gente, é muita coisa aqui mesmo, né? Tem mais uma corretora de seguros. Isso daí é um sonho antigo, né? Isso daí é um sonho desde a época do Bamerindos, que a gente queria e tal. E eu consegui fazer com um cara que é meu irmão, né? Porque nós crescemos um dentro da casa do outro, literalmente, porque os nossos pais eram amigos de infância. E sempre se frequentaram e tudo mais e tal. Aí a gente é amigo de infância também, porque não tinha outro jeito também. Ele é um tremendo cara. E aí nós resolvemos montar, agora que ele também aposentou lá e tal, falou, não, preciso fazer alguma coisa, falei, então vamos pro nosso sonho aqui, vamos correr pro nosso sonho. E aí nós montamos a corretora de seguros, nós operamos em todos os ramos e operamos com soluções financeiras, financiamento, consórcio, produtos financeiros. Nós estamos ainda muito novinhos, não temos um ano ainda. Né? Acabou de começar. Mas como tudo que é novo é corrido e é puxado, e a gente se vira, né? Administra-se a agenda. E falando em administrar a agenda, como você não tem função, você ainda também é conselheiro de uma ONG que trabalha com pessoas com síndrome de Down. Isso é uma delícia, gente, isso é uma delícia. É o Paulo Adair, que é do Papo.net até,
Ele é o presidente da ONG e nós nos conhecemos, já a gente se conhecia já há algum tempo, fomos conselheiros da BTG no mesmo período. E o Paulo estava falando comigo, estava com umas dificuldades lá, e eu falei, eu vou te ajudar, eu vou fazer esse negócio aí. E é muito gratificante, porque com os meninos de síndrome de Down, você tem que ser mais lúdico possível, né? Uhum. E eu aprendi, nossa, o que eu aprendi com eles, assim, é fantástico. A gente acha que professor é bom porque ele ensina, professor é bom porque ele aprende, sabe? E eu comecei falando de sonhos, e eu mudei todo o meu curso por causa disso. Eu falo de sonhos que passam pela parte financeira e como você se planeja para isso, né? E é muito legal. E aí nós estamos desenvolvendo outras coisas. Eles são atendentes, AME quer dizer atendentes muito especiais, né? Porque eles são atendentes, eles são atendentes nas feiras, em estandes, na entrada, para fazer a recepção das pessoas. Eles têm curso de espanhol, curso de inglês, de finanças, né, de comportamento e uma série de coisas para chegar lá na feira e poder atender como precisa. Quando eu ouço você falando, né, assim, de toda a sua trajetória, a gente passou pelo mercado financeiro, pela gráfica, pela diretoria, por professor há 20 anos, pela consultoria, pela corretagem, pela ONG, são muitas coisas diferentes, mas o que mais me chama a atenção é que a maioria delas tem tudo a ver, tá sempre ligado com o que a gente falou, a educação, o ensino, né? Fala assim, seja numa diretoria, que é onde você dita o ritmo de uma empresa, ou seja como professor, como consultor, como conselheiro, né? Uma vez me pediram para mim, o Robson, estava conversando com o Robson e ele falou assim, pô, mas como é que você define isso tudo? Eu falei, Robson, eu defino da seguinte forma, eu sou um soprador de brasa. Porque aí o fogo vai depender de você, mas eu vou soprar a sua brasa. Porque é isso que eu quero ver. O que eu quero ver é todo mundo bem. Eu quero ver vocês voando. Não, ô Pires, e você acaba de adiantar a minha última pergunta, porque eu ia falar justamente assim, ô Pires, e para acabar, se você pudesse definir essa sua jornada como professor, como você definiria? Você acabou já de colocar como um soprador de brasa, e isso mesmo, né? É muito legal ver o trabalho de um professor, porque é isso, ele acaba nos inspirando, soprando a brasa, falando, não, ó, calma aí, você vai chegar lá. Às vezes até quando os próprios alunos, não acham isso, porque quando tá todo mundo começando no mercado de trabalho, em uma área tão específica, a área gráfica era muito específica, né, falando assim no meu caso, mas a gente fica toda naquela insegurança, e aí tem um professor que é uma pessoa, eu falo que tem pessoas bombeiros e pessoas que realmente alimentam a chama, né? Você é a pessoa que alimenta a chama. Tem gente que joga balde de água fria, tem gente que alimenta a chama. Mas era essa pergunta que eu ia fazer para você. Eu falei assim, gente, agora, olha, já me adiantou. Porque você precisa se definir em algum momento, né? Não sabe, Dani, não é você ter um monte de títulos, não é você ter um monte de cargos, é você ser uma pessoa que acredita no que você faz. Eu acredito demais naquilo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Né? Eu quero te agradecer imensamente por aceitar esse convite, por compartilhar uma carreira tão linda como a de professor, algo tão importante na sociedade, por ser essa pessoa que sempre compartilha os seus conhecimentos, né? Você sempre foi assim, não é uma pessoa que retém, e é inspirador mesmo ver uma pessoa assim, professor por ofício, por vocação, com tanta naturalidade em compartilhar aquilo que tem de melhor. Queria te agradecer demais por estar aqui, viu? Obrigada mesmo. Nossa, Dani, eu que agradeço e eu estou muito feliz com o trabalho que você está fazendo, né? Você que você podia caminhar para ser uma baita executiva numa multinacional, optou por inspirar pessoas. Sim. É isso. E se você quiser saber mais sobre o trabalho do professor Pires como consultor e na parte de soluções financeiras, todos os contatos dele estão aqui na descrição do nosso vídeo. Você pode procurá-lo, porque já viu, né? Tem muito conhecimento, vai ajudar você e vai ajudar a sua empresa no que precisar. Na hora que você aproveitar para pegar o contato dele, já
curte esse vídeo, comenta o que mais te impactou, compartilha com pessoas que veem professores como inspiração. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai gerar crescimento, vai gerar realmente colaboração no nosso meio, tá bom? Então por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.